fruto do domínio próprio. Quando o Espírito governa, a carne perde o trono. Pai, nós estamos aqui nessa manhã porque nós queremos que o Teu Espírito Santo seja o nosso governo. Pai, nós estamos aqui nessa manhã rendida aos Teus pés porque nós queremos ser governadas pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos mais ser governadas pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, por ter que provar algo para alguém. Nós queremos ser somente governadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã porque nós queremos começar um 2026 na Tua presença. Porque nós queremos estar rendida aos Teus pés, porque nós queremos estar no secreto. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, porque nós entendemos que sem o Senhor não dá. Pai, nós estamos aqui para Te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor e dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida e da nossa casa. Estabelece a Tua presença em cada lar aqui, Pai, de cada mulher que está entrando nessa live agora. Envia os Teus anjos nessas casas, envia os Teus anjos de guerra nestas casas, Senhor, nessas famílias. Oh, Deus, cubra estas casas com o sangue do Cordeiro, cubra cada mulher que está entrando aqui, Pai, com a Tua armadura, livrando de todo o mal, de todo ataque maligno, Senhor. Que essa palavra venha entrar, Pai, como uma espada afiada nestes corações, Senhor. Para que venha transformar casa, transformar casamento, transformar família, transformar cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, guarda estas vidas, fala com elas, que eu diminua para que o Senhor cresça aqui, que em nenhum momento seja eu falando, mas que seja o Senhor gerando fruto, e fruto que permanece no coração de cada mulher aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua bondade, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Que seja o Senhor o tempo todo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, lindonas. Bom dia, mulher sábia. Que Deus abençoe o teu dia, a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Tem Milânia, primeira vez aqui na live. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Gente, hoje é o último fruto da série Fruto do Espírito, né? Nossa última live do... Olha como tudo se coincidiu, né? É a última live do fruto e é a última live do ano. Depois vocês vão ter umas férias de mim. Depois vocês vão ter umas férias de mim. Bom dia, minha amiga Josinha. Foi tão bom ter que estar com você ontem. Bom dia, Moni. Bom dia, meninas. Vamos lá que, ó, o Espírito Santo quer falar conosco hoje, tá? Poderoso aqui o último fruto. Então hoje é domínio próprio, deixa eu colocar aqui. Domínio próprio. Vou dar férias de mim pra vocês, hein? Só que primeira semana de janeiro, ali no dia 5, a gente já volta, hein? 5 de janeiro a gente já volta. Vão me acompanhando nos stories, porque eu vou tentar ali quase que todos os dias trazer uma palavra pra vocês, que vocês sabem que eu não aguento, né? Faz parte de mim. Vão acompanhando nos stories. Quando o Espírito... Vão me acompanhando nos stories, vai acompanhando no devocional. Quem já... tem alguém aqui que não escuta o devocional no Spotify? Tá tão forte, gente. Ontem eu terminei de gravar esse ano no Spotify. Tá tão poderoso. Então, esses dias, vai escutando no Spotify. Lá tem uma oração forte pra vocês. Compartilha no Spotify. Tem muitas mulheres aceitando Jesus, conhecendo a Jesus pelo Spotify. A carne perde o trono. Ai, deixa eu pôr aqui. Hoje tá poderoso no Spotify, tá mesmo? A oração hoje lá tá poderosíssima, a palavra também. E aí dia 1 a gente já começa com as palavras do devocional novo.
tá? Muita pura unção. Até mesmo porque janeiro, o tema do mês de janeiro é nova unção. É nova unção. Tema do mês de janeiro. E eu declaro sobre a tua vida que você vai começar janeiro com uma nova unção do Senhor, em nome de Jesus. Então hoje é domínio próprio. Quando o Espírito governa, a carne perde o trono. E o que a gente precisa todos os dias da nossa vida é diminuir a nossa carne e aumentar o nosso espírito, né? Então, para mim, domínio próprio é o fruto de quem anda com Deus. Domínio próprio é o fruto de quem anda com Deus. A mulher que se governa, ela cria ambiente de paz. Se tá faltando paz na tua casa, no teu casamento, na tua vida, na tua vida financeira, tá faltando governo. Tá faltando governo, porque a mulher que se governa, ela cria ambientes de paz. E domínio próprio é o último fruto, né? Mas hoje nós não estamos apenas falando de um fruto. A gente está falando do fruto que sustenta todos os outros frutos. Na hora que eu estava preparando a palavra, eu percebi que não é à toa que domínio próprio é o último fruto. Ele é o fruto que sustenta todos os outros frutos. Então hoje não é só a última série, a última live da série. É o fechamento de um ciclo espiritual. E eu quero que você vá falando aqui o que essa série transformou em você. Eu estava comentando com a Josinha ontem, a gente estava falando sobre isso. Eu estava comentando o quanto o Senhor me tratou no profundo essas séries. Porque eu falava do fruto do Espírito achando que eu conhecia sobre cada um fruto do Espírito, mas eu conhecia de uma forma muito superficial. E nesses dias o Senhor me levou de uma forma tão profunda a estudar sobre o fruto do Espírito e foi me confrontando em cada coisa e foi me tratando em cada coisa que eu não sei nem explicar para vocês. Então eu queria que vocês falassem aqui o que esses dias, né, todas essas lives que a gente falou de cada fruto do Espírito, o que impactou na tua vida, quais mudanças você conseguiu ver dentro da tua casa. Se você puder, compartilhe aqui. O seu testemunho pode ser palavra viva no coração de outras mulheres. E se você não assistiu todas as lives, estão todas salvas no meu feed. Lá você consegue acompanhar todas, tá bom? Todas. A hora que vocês quiserem ir lá escutar, vocês conseguem. Esses dias, às vezes, do final do ano, dias de descanso, tenta escutar todas, se você não ouviu. Então, essa live de hoje é o fechamento de um ciclo espiritual. Porque Deus não te chamou para começar bem, só para começar bem. Deus te chamou para permanecer. Porque se tem uma coisa que ficou clara para nós esses dias, é que não existe fruto sem permanência. Não existe fruto sem permanência. Então, se você quer criar ambientes de paz, a primeira coisa que você precisa é de domínio próprio. E o domínio próprio nada mais é do que vencer a si mesma. Enquanto você ficar deixando a tua carne, os teus desejos te vencer todos os dias, e isso começa com coisas pequenas. Isso começa com coisas pequenas. Isso começa com o celular despertar e você não levantar. Isso começa por você ter colocado que você ia fazer o devocional todos os dias de manhã e você pular e não fazer. Isso começa com você falar que não ia comer açúcar todos os dias e comer. Então o domínio próprio, ele começa com atitudes pequenas do dia a dia, que você tem prometido para si mesma e não tem cumprido. Eu não vou comer pão todo dia. Vai lá e não aguenta e come. E aí o diabo, ele começa a tirar vantagem na tua autossabotagem. Porque na verdade quem se autossabota é você mesma. O inimigo só usa isso para jogar na sua cara. Que tudo que você promete para si mesma você não cumpre. Tudo que você fala que você vai continuar, você não continua. E Deus te deu domínio próprio sobre as tuas vontades. Ele te deu. Falar que não consegue algo é mentira de Satanás. Tá? É mentira. Porque Deus te fez como governante sobre as tuas emoções e sobre as tuas vontades. Tá? Isso de falar que eu não consigo ficar sem comer aquilo, que eu não consigo acordar mais cedo, que eu não consigo, é mentira do diabo.
Porque você tem domínio sobre as tuas vontades, sobre as tuas emoções, porque Deus te fez assim. Fica claro isso pra você? Fica claro? Então, domínio próprio é a capacidade de controlar emoções, desejos, impulsos. É um autocontrole que leva à moderação, à sabedoria. Para você ter sabedoria, você precisa de domínio próprio. Sem domínio próprio, não tem sabedoria. Então, se você quer ser uma mulher sábia, mais sábia ainda em 2026, precise de domínio próprio. Sem domínio próprio, não tem sabedoria. Então, para quem está aqui hoje pela primeira vez, os frutos do Espírito está citado lá em Gálatas 5:22. Né? Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, benignidade, é mansidão, é fidelidade. Então, os frutos do Espírito tá lá em Gálatas 5:22, tá? Eu não vou citar tudo de novo, porque nós falamos todos esses dias sobre isso, então eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque hoje eu sei que tem muita coisa que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração, tá? Só que a Bíblia, eu falei isso na primeira live, que a Bíblia não diz frutos. Lá ela não fala assim, os frutos do Espírito são. Ela fala o fruto, no singular, do Espírito é. Porque o Espírito Santo, ele não gera um caráter fragmentado, um caráter em pedaços. O Espírito Santo, ele gera em você o caráter de Cristo. É um caráter. É um caráter. É ter o caráter de Cristo. É ter um caráter. Ele forma, o Espírito Santo, ele forma uma mulher inteira, governada por dentro. Não tem como eu desenvolver um fruto. Ah, eu vou ser mais alegre. Eu vou ser mais bondosa. Eu vou ser mais paciente. Não tem como. Quando eu começo a desenvolver um fruto, eu vou desenvolvendo todo. Deus não quer você em pedaços. Ah, eu só sou alegre. Mas não tem nada de domínio próprio, não tem nada de paciência. Não. Fica claro para vocês que é um fruto. O Espírito Santo nunca vai gerar um caráter fragmentado. Um caráter em pedaços. Ou você começa a ter um caráter parecido com o de Cristo, ou não é. A palavra de Deus fala, nem estava aqui para eu falar isso, mas me veio agora na mente, que Deus abomina os mornos. Ou você é frio ou você é quente. O morno, ele vomita, ele abomina. Então, gente, 2026 é ano de sair de cima do muro. Ou você é a mulher que busca, independente de qualquer coisa, ter um caráter parecido com Cristo, garantir a tua vida eterna. Ou você não é. Sai de cima do muro. Tem mulheres aqui hoje que estão precisando sair de cima do muro. Você sabe o lugar que é teu. Você sabe que você é filha do rei. Você já viveu coisas com o Senhor. E por satisfazer a vontade da tua carne, você abandonou. Hoje o Senhor está te dizendo, sai de cima do muro, minha filha. Oh, aleluia, ela bateu, o poder é teu. Oh, Espírito Santo, fala com essas mulheres hoje, Senhor. Aleluia. Chega de viver em cima do muro. Você não vai viver promessas. Você não vai viver nada que é do Senhor em cima do muro. Chega, porque o inimigo ele te quer ali mesmo, em cima do muro. Parece que tô, mas não tô. Parece que é, mas não é. Porque assim você fica menos triste com você. Porque eu tô ali, mas não é. Decida, ou pra lá ou pra cá. Chega de mornidão. Chega. Se você quer um 2026 andando no ritmo de Deus, se você quer viver as promessas, se você quer garantir a tua eternidade, é hora de sair de cima do muro.
Não dá pra ficar no meio a meio. Ou você tá ou você não tá. Oh, Deus, isso não tava aqui pra eu falar, mas amém. Então, quando a gente fala que o Espírito Santo não gera em nós um caráter fragmentado, é porque não adianta amor sem domínio próprio. Não adianta mansidão sem domínio próprio. Não adianta fidelidade se você não governa os seus impulsos. Uma coisa, os teus filhos, eles aprendem mais com o seu domínio próprio do que com o teu discurso. Talvez você não está tendo domínio sobre os teus filhos porque você não está tendo domínio próprio. Só discurso. Eles olham para você, eles veem domínio próprio? Quando algo te tira do sério, como você reage? Eles veem domínio seu sobre a comida, sobre tua casa, sobre as tuas vontades? Os teus filhos, eles aprendem mais com o teu domínio próprio do que com o teu discurso. Esse aqui foi forte. Eu quero que você guarde isso no teu coração, tá? Os teus filhos, eles aprendem mais com o teu domínio próprio do que com o teu discurso. E a conversão do teu marido, ela vai vir mais do teu domínio próprio, do que pela tua constância, pela tua permanência, do que pelo teu blá blá blá. Ó, chega de falar e começa a ter atitude de mulher sábia. Começa a ter domínio próprio. Amém? Amém? Também não tava para eu falar isso aqui do marido, mas eu vou falar porque quando o Espírito Santo me incomoda é porque tem alguém aqui que vai servir. Não é pelo teu falar, é pelo teu domínio próprio, é pela tua mudança de atitude, é por eles verem a presença do Espírito Santo em você. Chega de falar, começa a ter mudança de comportamento. Amém? Deus só confia poder a quem sabe se governar. Deus só confia poder a quem sabe se governar. E o que é domínio próprio à luz da Bíblia? O que é domínio próprio entendendo pela Bíblia? Tá? Porque tudo que importa é o domínio, é a Bíblia, né? E sem domínio próprio, gente, os outros frutos não permanecem. Não permanecem. Abre lá em Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Ó, já aproveitando que vocês ficam bem espertos aí e vão anotando os versículos, porque eu vou citar vários versículos hoje, tá? Vocês ficam ligeiros aí e vão me ajudando, tá? Provérbios 25, 28 fala o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim é quem não tem domínio próprio. Olha que forte isso. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Assim é quem não tem domínio próprio. Muros não são para isolar. Muros são para proteger. Muros não são para isolar. Muros são para proteger. Quem não tem domínio próprio vive exposta. Essa também doeu. Eu quero que você escreva isso. Quem não tem domínio próprio vive exposta. Quem não tem domínio próprio vive exposta. Talvez o teu problema é que você está exposta demais. Exposta demais. Tudo entra. Palavras, ofensas, comparações, desejos. O muro está derrubado. Está exposto demais. E aí tudo entra. Palavras, ofensas, comparações, desejos, opinião dos outros. Aí entra e penetra no coração. Porque está exposto. Está exposto. Quem anda no Espírito não vive pelo impulso.
Se tudo que você faz é no impulso, é porque você não está andando no Espírito. Agora a gente vai ler 2 Timóteo 1,7. Eu amo esse versículo. Vocês sabem que eu cito direto. Quem escuta no Spotify as orações sabe que eu sempre falo esse versículo. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele deu poder, amor e equilíbrio. E o equilíbrio, ele pode ser trocado por domínio próprio. Equilíbrio, ter domínio próprio é ter equilíbrio. Ter equilíbrio é ter domínio próprio. Então Deus, ele não te deu o espírito de medo. Ele te deu poder, amor e domínio próprio. Isso Deus te deu. Agora, se você não está usando isso, se você não está desenvolvendo isso, amém? Então, quem não anda no espírito, vive no impulso. Vive sem equilíbrio. Domínio próprio não é temperamento. É evidência de quem está sendo governada pelo espírito. Para mim, acho que uma das maiores evidências de que você é uma mulher governada pelo espírito é o domínio próprio. É o domínio próprio. Deus tem trabalhado muito isso em mim, falado muito comigo sobre isso, porque a reatividade é uma das coisas que mais mostra que você não está andando no espírito. E hoje o que a gente mais tem visto são mulheres reativas a tudo. A tudo. Porque onde o espírito reina, a carne não governa. Vocês sabem que existe uma guerra acontecendo o tempo todo entre o espírito e a carne. E é uma guerra espiritual que a gente tem que vencer o tempo todo. Amém? Então, o domínio próprio é a evidência de quem está sendo governada pelo espírito. Porque onde o espírito reina, a carne não manda. E o tom da sua voz revela quem está no controle. Como está o tom da sua voz? Vive falando alto, vive querendo chamar a atenção. Lembra da carroça vazia? Todo excesso esconde uma falta. Toda vez que eu vejo, às vezes eu estou em algum ambiente, chega uma mulher muito espalhafatosa, falando muito alto, querendo chamar muita atenção, eu falo, ai, a carroça vazia. Eu lembro da carroça vazia. Né? Tem alguém aqui que não conhece a história da carroça vazia? Tem alguém aqui que não conhece a história da carroça vazia? Por favor, não seja uma carroça vazia. Então, o tom da sua voz revela quem está no controle. O tom da tua voz revela quem está no controle. E agora eu vou ler um versículo. Tem gente aí que não conhece? Então eu vou ter que contar. Vou ter que ser breve, mas vou ter que contar. Essa história eu ouvi, eu tinha uns 13, 14 anos, na igreja que eu me converti. Eu lembro até hoje. O pastor de lá, o pastor Edson, querido pastor Edson, foi meu primeiro pastor. Ele colocou na cartilha da igreja essa história, bem no texto da frente da cartilha mensal da igreja. E eu nunca mais esqueci. A história da carroça vazia é o seguinte. Tava o pai e o filho passeando num bosque. Um bosque vazio, um bosque deserto. E de repente eles ouviram um barulho. E o pai dele falou assim, filho, tá vindo uma carroça vazia. Aí o filho olhou e falou assim, pai, como você sabe que a carroça tá vazia? Aí o pai olhou e falou, presta atenção, meu filho. Quanto mais barulho a carroça faz, mais vazia ela está. Moral da história. Se tá fazendo muito barulho, se fala muito, grita muito, fala alto, quer chamar atenção, tá vazio. Quanto mais barulho a carroça faz, mais vazia ela está. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser uma carroça vazia. Não esqueçam mais dessa história, tá? Tá fazendo muito barulho, tá vazio. Tá faltando a presença. Tá faltando a presença. Então o tom da sua voz revela quem tá no controle. Agora nós vamos ler um texto forte. Acho que eu nunca li aqui. Marcos
9, do 43 ao 48. Esse texto é forte. Marcos 9, eu não ia falar ele, no primeiro esboço que eu fiz da live não tava ele, mas eu precisei pôr ele, que o Espírito Santo não deixou eu pular. Marcos 9, 43 ao 48, eu vou ler bem rápido, tá? Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Forte, né? Mas eu creio aqui, quando eu leio isso, eu creio que Jesus não está falando da mutilação física. Ele está falando de decisões radicais para você proteger a sua vida espiritual, para você garantir a tua vida eterna. Deus tem falado, até conversei ontem também sobre isso com a Josinha, nós ficamos, acho que a gente fez um discipulado ali, né, amiga? Uma horinha ali conversando. E eu falei justamente disso, eu falei, a gente está tirando o foco do que é eterno e colocando foco no que é passageiro. Não adianta a gente esperar que aqui na vida, não adianta você achar que você vai ter um 2026 sem nenhum problema, que vai chegar um momento que você não vai ter uma dor, um problema. Gente, isso não vai acontecer. Nesse mundo aqui, nesse mundo, tereis aflições. O lugar que você não vai ter aflição é na vida eterna. É na eternidade, é só lá. Não adianta você achar que aqui nesse mundo vai chegar um momento que você não vai ter nenhum problema. Isso é mentira, isso não vai acontecer. Vai ter aflição, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter medo. O que você precisa é se encher da presença do Senhor, ser uma mulher cheia de Deus, com vida no secreto, para você garantir a tua vida eterna. O problema é que muitas vezes a gente troca o que é eterno pelo que é passageiro, né? Então aqui eu acredito que Jesus não estava falando da mutilação física, de arrancar a mão, o pé, o olho. Mas ele estava falando de decisões que você precisa tomar todos os dias para proteger a tua vida espiritual e garantir a tua eternidade. Esse texto me confronta, porque ele não diz assim, Jesus não fala assim, conversa com o que te faz cair. Administre o que te faz tropeçar. Tenha paciência com o que te faz pecar. Aprenda a lidar melhor com o que te tira a paciência. Não, ele fala o seguinte, corta. Corta. Simples assim. Corta. A rede social te prejudica? Corta. Ouvir música secular te faz pensar coisas que não deve? Corta. Assistir novela te faz... Corta. Corta. Frequentar certos lugares te faz... Corta. Corta. Seja radical. Sai de cima do muro. Ou é ou não é. Ou quer viver uma vida de sabedoria buscando a presença de Deus ou não quer. Então o que ele fala para você é, corta. Corta. Sabe por quê? Porque tudo que não é cortado acaba governando. Tudo que não é cortado acaba governando. Entendeu? O que você não corta vai te governar. O que você não corta vai te governar. Domínio próprio é quando eu escolho perder algo agora para não perder minha vida espiritual depois. Domínio próprio é quando eu escolho perder algo agora
para não perder a minha vida espiritual depois. É quando eu entendo que tem coisas que eu não posso negociar. É quando eu entendo que tem coisas que eu não posso negociar. Porque negociá-las me custa o governo do Espírito. Para de negociar o que é inegociável. Para de achar que isso aqui não tem problema. Uma mentirinha aqui não tem problema. Um falar mal do outro aqui não tem problema. O julgar a pessoa ali não tem problema. A pessoa do mundo, a pessoa não tá nem aí. É pecado. E Deus não faz distinção de pecado. Não tem pecadinho, pecadão. O pecado te separa de Deus. E aí você vem com uma mentirinha ali, com uma fofoquinha ali, um julgar ali. Ah, mas a pessoa deu motivo. Tá errado. Tá errado. Cuidado. E aí eu te falo, e eu quero que você escreva aqui. É isso aí, Gabi. Quem mente no pouco, mente no muito. Não tem pecadinho, pecadão. E o diabo, ele entra no pequeno. Começa ali no pequeno. Na hora que você vê, tá no grande. Tá no grande. Ai, não sei por que me julgam. Julga todo mundo. E aí eu quero que você escreva isso. Não reaja, ore. Não reaja, ore. Coloca assim, eu não vou reagir, eu vou orar. A sua melhor reação é a oração. Vou até escrever essa. A sua melhor reação, essa não estava aqui, é a oração. Essa é boa, hein? Acho que essa aqui vai ter que ir pro feed. O que vocês acham disso aqui pro feed e virar compartilhável? Achei bom. O que vocês acham? A sua melhor reação é a oração. Até rimou, né? A sua melhor reação é a oração. Gostei dessa. A sua melhor reação é a oração. Quem cresce em Deus diminui as reações. Quanto mais próxima de Deus você tá, quanto mais cheia do Espírito você tá, quanto menos carroça vazia você é, menos você reage. A gente tá forte hoje, hein? Quem tá sentindo aí que tá forte hoje? Meu Deus, ainda bem que eu vi. Última live do ano, último fruto do Espírito e tá forte demais. Ainda bem que eu vim. Então, quem cresce em Deus diminui as reações. Quanto mais perto dele você tá, menos reativa você vai ficar. Amém? Você não precisa se explicar. Você não precisa explicar tudo. Se tem uma coisa que o Senhor me ensinou este ano, foi que eu não preciso explicar tudo. Eu não preciso me justificar. Ele é quem me justifica. Quem muito fala, morre pela própria língua. As tuas atitudes, o teu domínio próprio, a tua fidelidade, a tua paciência, o teu amor, a tua constância, ela fala por você. Ela fala por você. Para de querer se explicar, reagir a tudo. Porque falar aquilo, você já acha que é pra você. Tudo que faz, você acha que é pra você. Você acha que é indireta pra você. Você não é tudo isso, não. Alecrim dourado. Tudo é pra você. Não. Para de reagir a tudo. Fala menos. Para de querer explicar tudo. Lembra lá da fornalha, da ministração da fornalha? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego falam o quê para o rei? Sobre isso, eu não preciso me explicar. Eles falam para o rei. Sobre isso, eu não preciso me justificar. Eu não preciso me explicar. Tá faltando domínio próprio.
não tá conseguindo assistir as lives. Falta o domínio próprio, gente. E é isso, sabe? O domínio próprio, ele começa nessas coisas pequenas. É nas coisas pequenas que começa o domínio próprio. É como eu disse no início, você não vai conseguir ter domínio próprio sobre as coisas grandes se você não tem domínio próprio sobre as coisas pequenas, sobre a tua rotina. E a gente vai falar isso já já, tá? Vamos lá, pra gente não se perder demais. E lógico que a gente vai trazer um exemplo da Bíblia aqui para falar de domínio próprio, e eu vou falar de José. José não teve domínio próprio apenas no pecado sexual, quando ele é ali tentado pela esposa de Potifar. Ele teve domínio próprio no processo dele todo. José teve domínio próprio o tempo todo. Porque quem não se governa não está pronto para governar nada. E se vocês olharem a história de José, ele teve domínio próprio em todas as fases, e aí ele chegou ao governo. Porque quem não se governa não está pronto para governar nada. Nada. Antes de Deus te entregar mais, Ele precisa te ver estável. Twin. Aqueles twin de Deus. Antes de Deus te entregar mais, Ele precisa te ver estável. Você quer que Ele cumpra a promessa? Você quer viver a promessa? Você quer viver tudo? Ele precisa te ver estável. Chega de oscilar. Chega de falta de domínio próprio. Antes de Deus te entregar mais, Ele precisa te ver estável. Escrevam isso para vocês não esquecerem. Então aqui, o primeiro ponto que a gente vê o domínio próprio de José foi quando ele foi traído. José é vendido pelos irmãos. Eu vou citar agora, já abre lá em Gênesis 37, que eu vou citar a partir de Gênesis 37, eu vou citando várias coisas aqui de José, tá? Então, o primeiro ponto que José teve, para quem tá anotando aí, eu vou falar de 5 pontos de José aqui. O primeiro ponto que José teve, obrigada, Cristina, é isso mesmo, antes de Deus te entregar mais, Ele precisa te ver estável. O primeiro ponto de José foi domínio próprio quando foi traído. Então, quando a gente vê lá em Gênesis 37, fala assim, eles o odiaram. Os irmãos de José o odiaram. José é vendido pelos irmãos. José tinha direito à amargura. José tinha motivo para a revolta. Mas ele não deixa a dor definir o caráter dele. Domínio próprio é não permitir que a ferida governe tuas decisões. Domínio próprio é não permitir que as feridas governem as tuas decisões. Ah, mas me traíram. Ah, mas falaram mal de mim, por isso que eu tô assim. Ah, mas fizeram isso pra mim, por isso que eu tô assim. Ah, mas a vida é tão injusta comigo, por isso que eu tô assim. Vai continuar assim. Enquanto você ficar deixando a ferida te governar, você vai ficar assim. Domínio próprio é não permitir que a ferida governe as tuas emoções, tá? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é domínio próprio quando foi traído. Segunda coisa que a gente aprende com José, domínio próprio na solidão. Ah, mas eu tô sem domínio próprio porque eu tô sozinha, tô abandonada. A gente aprende isso com José também. Domínio próprio na solidão. José chega no Egito sozinho. Inseguro. Jovem. Estrangeiro. Lá em Gênesis 39, 2, fala, o Senhor irá com José. Ele poderia se vitimizar. Ele poderia relaxar na fé. Ele poderia se tornar negligente. Mas ele escolhe excelência no secreto. Mesmo quando ninguém estava vendo, ninguém conhecia José, ele continua sendo excelente. Porque ele sabia que ele não estava sozinho. Mesmo na solidão, José continua fiel, José continua excelente. José continua tendo domínio próprio.
Terceira coisa que aprendemos com José: domínio próprio diante da tentação constante. Que eu falo muitas vezes isso. Que é fácil você não se vender quando ninguém quer te comprar. Né? É fácil você não se vender quando ninguém quer te comprar. Já tinha ouvido essa? É fácil você não se vender quando ninguém quer te comprar. Mas José, ele mostra domínio próprio diante da tentação. A esposa de Potifar o tenta todos os dias. Está lá em Gênesis 39:10. Falava com José dia após dia. Ele estava sendo tentado pela esposa de Potifar todos os dias. Então, era insistência, oportunidade fácil, prazer sem testemunhas. Aí, se você ler lá Gênesis 39:9, fala o seguinte: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É fala de José. José não fala assim: se eu ir para a cama com Potifar, com a esposa de Potifar, eu vou estragar a minha reputação. Ele fala: eu vou pecar contra Deus. Então, cuidado com as intenções. Isso aqui é sério. Porque às vezes a gente deixa de fazer algo não por temor a Deus, mas pelo que vão pensar. E a intenção do teu coração está errada. Quando você deixa... Quando José fala aqui, como que eu vou pecar contra Deus? Ele não está preocupado em estragar a reputação dele. Ele está preocupado em pecar contra Deus. É muito mais além. Ele disse: eu vou pecar contra Deus. Ali é um temor de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado muito mais do que com a nossa atitude, com a intenção do nosso coração. Como está a intenção do teu coração? Porque José poderia simplesmente não ter se deitado com a esposa de Potifar, com cuidado com a reputação dele, mas não, ele não deita com a esposa de Potifar por temor, para não pecar contra Deus. É muito além. Às vezes você está deixando de fazer coisas não por temor a Deus, mas somente com medo da tua reputação. Está errada a intenção. Está errado. Quarta coisa que aprendemos com José aqui: domínio próprio ao fugir. Ele fugiu. Está lá em Gênesis 39:12. Fugir não é covardia. Fugir é sabedoria espiritual. Ele perde a capa. Na fuga, ele perde a capa dele, mas ele não perde o caráter. Ele fugiu, ele cortou. Lembra lá de Marcos 9 que nós falamos sobre cortar o que te faz pecar? Cortar o que te faz perder o domínio próprio? O que José fez quando ele foge? Pá, corta na raiz. Eu vou cortar o que pode me fazer pecar. Eu vou cortar o que pode me tirar da presença de Deus. Eu vou cortar o que me faz perder o domínio próprio. Eu corto. Eu corto. Simples assim. Às vezes, o maior ato de domínio próprio é sair antes que o pecado te convença a ficar. Vou repetir. Às vezes, o maior ato de domínio próprio é sair antes que o pecado te convença a ficar. Amém? E o quinto aprendizado de domínio próprio com José é o domínio próprio na injustiça. José foi preso injustamente. Ele não murmura, ele não se revolta, ele não se vinga. Sabe o que ele faz? Ele continua servindo. E lá em Gênesis 39:21, a gente lê assim: o Senhor irá com José. A todo momento Deus estava com José. Por quê? José não se vendeu em nenhum momento. José não perdeu o domínio próprio em nenhum momento. Em nenhum momento aqui a gente vê que ele perde o domínio próprio. Porque ele entendeu que antes de Deus entregar mais para ele, ele precisava estar o quê? Estável. Estável. Porque Deus não vai te entregar nada enquanto você ficar aqui, ó.
oscilando, sem constância, sem se governar. Sem se governar. Deus só te entrega mais. Quem não se governa não está pronta para governar nada. Nada. Sabe, domínio próprio é você continuar íntegra, mesmo quando Deus não te explica nada. Domínio próprio é você continuar íntegra, mesmo quando Deus está em silêncio. Continue íntegra. Como a mulher de hoje desenvolve o domínio próprio? Como a mulher de hoje desenvolve o domínio próprio? O 5 é domínio próprio na injustiça. Eu amo que vocês anotam, gente. Amo. Ai, o último fruto. Gente, essa série foi tão especial. Eu não sei explicar o que Deus tratou em mim nessa série do fruto do Espírito. Eu não sei explicar. Como a mulher de hoje desenvolve o domínio próprio? Primeira coisa, isso aqui é importante, vocês têm que anotar todas, hein? Como a mulher de hoje desenvolve o domínio próprio. Primeira coisa, aprenda a pausar antes de reagir. Aprenda a pausar antes de reagir. O sábio domina o seu espírito. Tá lá em Provérbios 16:32. Provérbios 16:32. O sábio domina o seu espírito. Então não tem como eu ser uma mulher sábia. Não tem... Olha que legal, a Valéria assistiu 3 vezes todas as lives. Bom, isso aí, porque aí cada hora... E não é, Valéria, cada hora o Espírito Santo não fala sobre uma coisa? É isso aí, gente. Por isso que fica salva no feed, para vocês cada hora ouvir e o Espírito Santo falar com vocês sobre uma coisa. O sábio domina o seu espírito. Provérbios 16:32. Então não tem como eu ser uma mulher sábia sem eu ter domínio próprio. Isso é muito claro pra gente. A gente fala tanto em ser sábia. O nosso devocional é seja uma mulher sábia, mas não tem como eu ser sábia se eu não dominar o meu espírito. Nem toda emoção precisa virar resposta. Não é porque eu tô sentindo que eu tenho que responder. Não é porque eu tô sentindo que eu tenho que reagir. Eu preciso aprender a pausar antes de reagir. Sabe por quê? Pausar é espiritual. Pausar é espiritual. Confesso pra vocês que eu fiquei com vontade desses dias agora de férias, que eu vou entrar, em continuar as lives. Porque pra mim estar aqui com vocês é bênção, é aprendizado, é tudo. Mas eu preciso pausar. Porque a pausa é espiritual. A pausa é espiritual. No 7º dia, Deus descansou. Quem é você para não descansar? Sabe por quê também? O cansaço te faz perder o controle. O cansaço te faz perder o domínio próprio. O cansaço te deixa compulsiva. Pode ver que quando você está muito exausta, muito cansada, quando você está na TPM, cansada, exausta, você chega em casa mais irritada, você come mais, você perde o controle sobre as coisas. O cansaço te faz perder domínio próprio. A falta de energia te deixa reativa. E a reatividade, para mim, é o maior sinal da falta de domínio próprio. E sabe, guarda isso que eu falei para vocês. Os teus filhos aprendem mais com o seu domínio próprio do que com o seu discurso. Guarda isso. Os teus filhos aprendem mais com o seu domínio próprio do que com o seu discurso. Então, pausar é espiritual. Aprenda a pausar antes de reagir. É o primeiro aprendizado de como desenvolver o domínio próprio na mulher. O segundo, estabelecer ordem espiritual diariamente. Já está na Bíblia, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E para mim esse primeiro lugar é o primeiro lugar do dia, é o primeiro lugar da vida, é a ordem de Deus, saúde, família e trabalho. Então, segunda coisa, estabelecer ordem espiritual diária. Lembra da ordem, Deus, saúde, família e trabalho. Se eu não, gente, isso para mim cada vez fica mais claro. Se Deus e saúde não estiver ali em primeiro e segundo lugar,
Cuidar da minha família e do meu trabalho vira fardo. Só não vai ser fardo, família e trabalho, quando eu respeito a ordem de Deus e saúde. Quem não começa com Deus, termina reagindo à carne. Se você não começar o teu dia com Deus, você vai terminar reagindo à carne. Você vai terminar cansada, exausta, sem domínio próprio, descontando em todo mundo, reagindo em todo mundo. Então, segunda coisa é estabelecer ordem espiritual diária. Terceiro, cuidar do que entra. Cuidar do que entra. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Está em Provérbios 4:23. Eu amo esse versículo também. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É uma ordem do Senhor para você, é um princípio. O que você ouve, o que você consome, o que você permite ficar na tua mente. Não entre 2026 da mesma maneira. Mude o que você ouve, o que você escuta, o que você consome, o que você fala, o que você permite que fique aqui. Cuidado com o que entra, porque isso tem tudo a ver com o teu domínio próprio. Quarta atitude: exercitar disciplina no pequeno. Paula, muito obrigada por estar aí compartilhando com a gente. Muito bom quando vocês vão colocando assim. Exercitar disciplina no pequeno. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Tá lá em Lucas 16:10. Falei para vocês que hoje eu ia citar vários versículos, né? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. O domínio próprio, comecei a live falando isso, que o domínio próprio, ele começa nas pequenas coisas. O domínio próprio, ele começa nas pequenas coisas. É no horário do acordar, é não abrir mão do seu tempo com Deus, é não abrir mão de cuidar da tua saúde, é abrir mão do açúcar, da farinha branca todos os dias que você sabe que te faz mal. É nas pequenas atitudes, porque Deus te deu domínio próprio. Deus te deu governo sobre as tuas vontades. Essa história de que eu não consigo é mentira de Satanás. Porque o domínio próprio, porque quando você não consegue ser fiel nessas pequenas coisas, você não vai ser fiel nas grandes. Então eu preciso exercitar disciplina no pequeno. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Amém? É o horário, é a palavra. Se você falou que vai fazer, faça. É alimentação, é redes sociais. Domínio próprio é treinado, não é improvisado. Você treina a ter domínio próprio. Amém? É treinado, é começar no pouco, no pequeno. Quinta atitude: submeter emoções a Deus em oração. Lembra que a gente falou? A sua melhor reação é a oração. Esse para mim foi a frase da live. A sua melhor reação é a oração. Não reaja, ore. Quem está crescendo em Deus diminui as reações. É nítido. Quem está crescendo em Deus diminui as reações. A sua melhor reação é a oração. Então, a quinta atitude é submeter as emoções a Deus em oração. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é negar o que sente. Eu não estou aqui pedindo para vocês negarem o que sente. É entregar o que sente. É falar com ele o que você sente. É rasgar o teu coração para ele. Amém? Sexta atitude muito importante e a última para a gente desenvolver o domínio próprio. Aprender a dizer não sem culpa. Esse é um desafio. Aprender a dizer não sem culpa. Seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não. Mateus 5:37. Seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não. Aprenda a dizer não. Quando você fala sim para tudo, você fala não para você. Você fala não para Deus.
Isso vai te deixando cansada, exausta, sem domínio próprio. Você vai perdendo a tua identidade quando você fala sim para tudo. Vou pensar é não. Vou pensar, vou ver é não. Já fala não. Porque quando você fica nessa de que alguém te pede alguma coisa, alguém fala alguma coisa, você fala, vou pensar. Na verdade, você quer dizer não. Já fala não. Fala com amor, fala com bondade, mas fala. Porque depois você vai ficar com aquilo no teu coração, sabendo que você tem que dar uma resposta e só atrasa a tua vida. Porque sabe, gente, quem não sabe dizer não vive sobrecarregada. E aí você fica falando sim para ser aceita, sendo que você tem que buscar a aceitação somente de Deus. Às vezes você fala sim até para coisas que quebram princípios. Às vezes você fala sim até para coisas que desagradam a Deus, só para ser legal, para ser aceita por pessoas. Isso está te afastando de Deus, isso está fazendo você perder o seu domínio próprio. Domínio próprio também é limite saudável. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Amém? Isso daí é forte, porque tem muitas mulheres que não sabem dizer não. Depois fica reclamando. Fala que vai fazer, e depois fica falando mal, fica reclamando. Não quer, não vai. Fala não. Fala com amor, seja bondosa, mas se posicione. Sinais da falta de domínio próprio. Explosões emocionais. Compulsões. Instabilidade espiritual. Cansaço extremo. Culpa constante. Ambiente sempre tenso. Onde tá, fica tenso. Vou repetir. Sinais da falta de domínio próprio. Explosões emocionais. Para mim, um do maior sinal da falta de domínio próprio é a reação. Tá sempre reativa. Levou, tomou. E tá sempre na reação, sempre reagindo a tudo. Nem falou, já tá reagindo. Então, explosões emocionais, compulsões. Compulsão alimentar é uma falta de domínio próprio. Compulsão no falar é uma falta de domínio próprio. Todo tipo de compulsão é uma falta de domínio próprio. Instabilidade espiritual, cansaço extremo, culpa constante, ambientes sempre tensos. Tiago 1,20 fala o seguinte: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você viver irada, você viver reativa, você viver sem domínio próprio, não produz a justiça de Deus. Amém? Esses são os sinais da falta de domínio próprio. Agora, quais são os sinais de que você está desenvolvendo, de que você está gerando domínio próprio? Eu declaro sobre a tua vida, mulher sábia, que você vai gerar cada vez mais o domínio próprio no teu coração. Em nome de Jesus. Quais são os sinais de que o domínio próprio está sendo gerado? Menos reatividade. Mais silêncio sábio. O silêncio é sabedoria. Você não precisa se justificar em tudo, você não precisa se explicar em tudo. Quais são os sinais de que o domínio próprio está sendo gerado? Menos reatividade, mais silêncio sábio, mais constância espiritual, menos necessidade de se justificar, mais clareza nas decisões, ambientes ficam mais leves, controle sobre vontade, sobre comida, sobre doce. Provérbios 11:30 fala: o fruto do justo é a árvore da vida. O fruto do justo é a árvore de vida. E qual que é o impacto do domínio próprio na vida real? Na casa, vai ser menos caos, mais paz, menos desordem.
No casamento, menos disputa, mais honra. Nos filhos, menos grito, mais referência. No trabalho, mais autoridade, menos desgaste. Porque quando você não tem domínio próprio nem no trabalho, como que você vai ser respeitada? Como que você vai ter resultado? Quando você não tem domínio próprio com as suas finanças, com o que você gasta, compra para satisfazer um vazio. Todo excesso esconde uma falta. Gastar demais, comprar demais também é uma falta. Vida com Deus, mais constância, menos culpa. E aí a gente entra em Gálatas 5,16 para a gente finalizar essa série. Digo, porém, andar em espírito. É andar em espírito, é viver no espírito. Não é estar uma hora ou outra em espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, e não cumprir a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Lembra que eu falei para vocês no início que é uma guerra? A gente vive uma guerra constante do nosso espírito e da nossa carne. É Gálatas 5, a partir do versículo 16. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, brigas, discussões, ciúmes, iras, raivinha, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias. Lembra que eu falei para vocês, eu vim batendo com vocês, o quanto a bebedice, a glutonaria. O que é a glutonaria? Comer compulsivamente. Come o que te faz mal. Come o que prejudica o templo do espírito, que é teu corpo. Isso é viver na carne. Tá aqui na Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Amém? Quanto mais Deus governa, menos a carne aparece. Se a carne está gritando, é porque não está tendo governo. O Espírito Santo não está governando, é a carne. Amém? Essa série termina hoje. Né? Foram aí, deu no total 8 lives, mas a gente falou de 9 frutos. A série termina hoje, mas o chamado para você viver no Espírito continua amanhã. Não é porque é final do ano que você tem que perder o domínio próprio e ser negligente. Continua. O fruto só cresce, o fruto do Espírito só vai crescer em vocês com a permanência. João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Não vai vir de você mesmo o fruto. É só permanecendo nele. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É no secreto. É andar no ritmo de Deus. Para mim, a palavra profética para o nosso 2026 é: ande no ritmo de Deus. Não queira andar no ritmo do mundo. Não queira andar no ritmo das outras mulheres. O mundo não tem compromisso com você. Só o teu Deus tem compromisso com você. Amém? O mundo não tem compromisso com você. Decida 2026 andar no ritmo de Deus. Cumprir a agenda de Deus, não a tua. Não porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Você não é todo mundo. Você é uma mulher sábia que está buscando seguir princípios, que está buscando desenvolver o fruto do Espírito. Então você não tem que andar igual as outras mulheres que não estão buscando isso andam.
Não se cobre para ser igual às outras que você vê no Instagram, que estão tendo uns resultados na vida financeira, mas não estão buscando Deus como primeiro. E aí você compara a tua rotina, a tua vida com a delas. Só que elas não estão garantindo a eternidade, você tá. Então você precisa, 2026, andar no ritmo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E, para quem não conseguiu entrar segunda-feira à noite eu fiz o lançamento do devocional, né? Nosso devocional 2026. Até me emociono toda vez que eu pego ele. É a terceira edição, né? Nós tivemos o 2024, o 2025 e agora o 2026. Olha que lindo que ele ficou, para quem não viu. Ele tá maravilhoso. Então aqui tem, né? Diariamente a palavra, o versículo. Foi escrito no secreto, nem preciso falar para vocês o quanto esse devocional foi. Eu passei pela prensa para escrevê-lo. Lembrando que ele é 100% beneficente, né? Toda a renda dele vai para o Instituto MDC. Não é nada para a Aline, esse aqui é o meu ministério. Eu faço questão de deixar isso bem claro, porque vocês sabem que eu nunca tô aqui para vender nada. O que eu vendo é suplemento, é personalize. Esse daqui é o meu ministério, né? Então, toda a renda dele vai, desde o primeiro, vai para o Instituto MDC, tá? E aqui, o que eu tenho de bônus para vocês que eu coloquei? Vocês sempre me pediram como ler a Bíblia. Aline, como que eu começo a ler a Bíblia? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu fiz um planner para vocês. Chama Planner no Secreto. Tá aqui no fim do livro, ó. Planner no Secreto. Leitura da Bíblia anual, tá? Aqui tem o planner todo. O que você vai ler por dia, tá? Só que eu não começo o planner do jeito que todos os planners são. Eu não copiei, eu não dei Ctrl+C, Ctrl+V nesse planner. Eu fiz o planner de como eu li a Bíblia. De como fez sentido pra mim, tá bom? De como fez sentido pra mim. Então aqui tem o planner, ó. De como ler a Bíblia em um ano. Maravilha? Já está à venda. Eu vou deixar o link nos meus stories hoje, tá? Pra vocês garantir. E, gente, presentei outras mulheres. Não tem presente melhor de amigo secreto. Quem é de Rio Preto, tá à venda na Personalize. Só passar lá. E pra quem não é de Rio Preto, tá à venda no link que eu vou deixar nos meus stories, tá bom? É isso. Além de você comprar, presentear, abençoar outra vida, você vai estar abençoando o Instituto MDC, que é um instituto que tem projeto aqui em São José do Rio Preto. A gente tem 2 institutos aqui que a gente ajuda, que é o Instituto MDC, tem 2 unidades, onde tem o Mercado Solidário, que a gente abençoa famílias todo sábado. Tem também com cestas básicas, com compra no mercado. Tem apoio psicológico para pessoas que estão pensando em suicídio, com depressão. Apoio psicológico para mulheres que estão pensando em aborto. Tem toda uma estrutura de psicólogos no Instituto MDC. E temos projeto na África, né? Está sendo construída uma base na África. Então, tem vários projetos acontecendo junto dentro do Instituto MDC. Então, eu te garanto que o dinheiro vai ser muito bem aplicado, tá bom? Então, seja bênção, seja a boca do Senhor e compre para presentear o devocional Seja Mulher Sábia 2026 e já começa o seu ano. E lembrando que, para vocês terem, né, noção de como ele é para ser bênção, tem ele, eu leio ele na íntegra no Spotify todos os dias com uma oração. Inclusive, gente, ajuda a compartilhar do Spotify. Compartilha nos grupos de vocês do Spotify, tá bom? E é isso. Um 2026 abençoado. A gente ainda se vê pelos stories, né? Eu vou estar lá. Vou tentar trazer todos os dias uma palavra ali para vocês. Mas que Deus abençoe a tua vida. Obrigada por caminhar comigo este ano. Foi uma bênção ter vocês comigo aqui. Vocês não têm noção de como eu aprendo aqui, de como é bênção para mim estar aqui. Vocês acham que eu ajudo vocês, mas na verdade é vocês quem me faz caminhar, é vocês que me faz cumprir meu sim. Obrigada, de coração. E o meu desejo para 2026 para você é que você ande no ritmo de Deus. É que você ande no ritmo de Deus. Que você viva uma vida no secreto. E o que eu puder ajudar vocês a viver essa vida no secreto, eu vou estar aqui. Porque foi o que transformou, foi o que mudou minha vida, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês e que a presença do Senhor seja constante, tá? Um beijo, nos vemos dia 5 de janeiro, já põe na agenda aí que dia 5 de janeiro temos live,
Tô aí pensando, tô conversando com Deus pra gente fazer um jejum em janeiro, já começar janeiro com jejum, né? Vamos começar o ano de joelho dobrado, em nome de Jesus. Mas eu quero vocês dia 5 de janeiro aqui. E vamos orar, consagrando esse tempo na mão de Deus, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigada por este ano. Obrigada pela vida de cada mulher aqui. Pai, abençoa estas mulheres, abençoa a casa delas, Senhor. Oh, Deus, nos ensina neste ano de 2026. Nos ensina, Pai, neste ano de 2026. Viver esse ano, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver esse ano. Se você pudesse, coloca de joelho aí. Nos ensina, Senhor, a viver 2026 no teu ritmo, não no nosso. Não no nosso querer, não na nossa vontade, mas no teu ritmo, no teu querer. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida no secreto nesse ano de 2026. Que a tua presença seja inegociável pra gente. Senhor, nos dê domínio próprio. Tira toda a reatividade, toda a necessidade de se justificar, de falar, de explicar, de querer saber tudo. Tira de nós essa necessidade de ficar falando. Tira de nós essa necessidade de ficar se expondo. Coloque em nós, Pai, domínio próprio. Que nós venhamos ser dominadas pelo Teu Espírito Santo e não pela carne. Em nome de Jesus. Guarda, Pai, a vida de cada mulher aqui. Sê com elas a cada instante. Livra de todo o mal, Senhor. Livra de tudo que vem atrapalhando elas, Senhor. Tira todo espírito de confusão da mente dessas mulheres. Tira todo espírito, Pai, de confusão, de medo, de angústia. Coloca nelas paz. Coloca nelas alegria. Coloca nelas amor. Coloca nelas bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Pai. Coloca nelas a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Enche ela, Senhor, com paz, com domínio próprio. Enche, Espírito Santo. Flua nessas mulheres o fruto do Espírito. Flua nessas mulheres a tua presença. Aquela presença que tira todo medo. Aquela presença que tira toda angústia. Em nome de Jesus, enche essas vidas, Senhor. E nós estamos aqui, acima de tudo, para te dar graça, para te dar louvor, para dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida, para dizer que o Senhor é o Deus da nossa casa. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor é teu. Eu te amo, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos terminar e começar esse ano de joelho na presença daquele que pode fazer infinitamente além. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a presença dele seja visível através do seu fruto em você. Que você tenha o caráter de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau, tchau.